Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Carmen, responsável aqui por este canal Entre Linhas by Carmen, pelo canal Entre Linhas by Carmen Papi, que é o canal de passo a passo, e pelo canal Carmen Casa Crochê e Mais. Se você quer saber mais sobre a minha rotina com o crochê, você precisa se inscrever no canal Carmen Casa Crochê e Mais, porque lá eu trago vídeos assim mais da minha rotina, vídeos mais descontraídos, trazendo o que eu consigo produzir no meu dia. Então, todos os links desses vídeos estão aí na descrição para vocês estarem me acompanhando também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui um vídeo de dica bem interessante para vocês. Vou mostrar um parzinho de tapetes, pelo menos aqui para mim ele é novo. Ele é um modelo bem tradicional aqui na plataforma, mas para mim aqui nessa versão que eu fiz ele vai ser um tapetinho novo e eu gostei bastante do resultado. Vou mostrar para vocês aqui qual o material que eu quero estar utilizando para produzir esses tapetinhos, tá? Eu quero produzir eles no ano de 2025 em bastante quantidade, eu espero que dê certo e que você que está me assistindo aí também goste, você que é minha cliente, se você gostar, você pode estar entrando em contato, porque essas peças que vocês vão ver aqui hoje estão na minha pronta entrega, tá bom, pessoal? Eu vou dar todas as dicas aqui nesse vídeo, como vocês já podem ver aqui na abertura do vídeo, tem material com pouquinha quantidade aqui, eu já vou passar todas as informações para vocês. Então, pessoal, eu já vou abrir o vídeo dizendo que não tem passo a passo dele montado assim como ele está aqui. Por que eu vim trazer ele aqui sem ter feito o passo a passo ainda? Porque, pessoal, eu acho que foi no começo de setembro, eu fiz um tapete, ficou lindo, maravilhoso. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não gravei ele porque eu queria primeiro fazer o passo a passo. E aí, veio uma cliente aqui na minha casa e ela não se deixou falar nada, ela simplesmente comprou aquele tapete e eu não... Agora, para mim fazer o passo a passo, eu vou ter que fazer a peça piloto de novo, porque eu não anotei os detalhes do tapete, os detalhes para ficar tudo certo. E aí, o que aconteceu? Eu tenho que fazer a peça piloto de novo. Então, pessoal, esse vídeo aqui eu vou gravar, mesmo sem eu ter o passo a passo dessas peças, porque daí vai ficar... Eu vou passar para vocês todas as informações aqui de como eu fiz, e aí, se eu quero gravar ele logo, tá? Mas, como eu disse, eu tô com muitas encomendas, então... depende aí de dar uma vaguinha, eu já gravo ele. Ele é bem simples, ele é bem fácil, ele é bem rápido e ficou num peso excelente. Eu vou pesar ele aqui com vocês, as medidas dele que ainda não ficaram do tamanho que eu quero. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer para ele ficar do tamanho que eu quero. E não é aumentar carreiras, tá, pessoal? Então... sim, eu usei materiais sobras, tá? As famosas sobras. Eu tinha bem pouquinho desse bordô aqui. Eu só fiz uma carreira na minha peça, tá? Tem bem pouquinho aqui. Esse pouquinho aqui, provavelmente, eu vou fazer... vou colocar naquele nosso tapete, no meu tapete de sobras, sabe? Que eu tô fazendo mas eu tô fazendo ele aos pouquinhos, provavelmente. Vamos ver quanto eu tenho aqui. Ó, eu tenho 8 gramas. Vocês estão vendo que eu tenho aqui 2 tonalidades de rosa chá, que até tá parecendo igual para vocês, mas não é. E a terceira tá aqui no cone, ó, tá vendo? Então, são 3 tonalidades diferentes. Eu distribuí elas nos tapetes, que elas não ficaram juntas, e deu super certo para mim tá usando tudo, tá? Essa daqui eu ainda consigo provavelmente fazer uma carreira em cada tapete. Ó, eu consigo fazer uma carreira ainda num parzinho. Então, eu não vou colocar no tapetão de sobras. E essa daqui provavelmente vai ir, porque a tonalidade é um pouquinho diferente, ó, até tá tudo E eu tenho 14 gramas aqui. Então, essas duas aqui vai pro meu tapetão de sobras, tá? E o cru que eu usei, na base era eu finalizei com o cru fazendo essas bases aqui, eu já vou mostrar ele aberto pra vocês. Vou passar todas as informações. E aí, eu fiz uma carreirinha aqui, ó, de destaque no cru também, e usei uma bolinha que eu tinha e sobrou essa quantidade aqui.
5 gramas que vai ir pro meu tapetão de sobrinhas. A agulha que eu usei nessa produção aqui foi a agulha de 3,75. E é isso que eu disse para vocês que eu quero estar fazendo diferente na próxima vez que eu produzir essa peça. Quero estar usando a agulha número 4. Eu acredito que com a agulha número 4, ele vai chegar na medida de 65 por 45. A largura dele, nesse padrão que eu fiz aqui, já deu 47 centímetros, então a largura já tá ok, não preciso mexer. Fazendo com a agulha 4, eu sei que ela vai ficar maior, mas não tem problema. Só o comprimento, eu queria 65 por 45, ele ficou 64 por 47. Tá tudo ok, a largura ficou um pouquinho mais maior, né? Então, já vai se dar tudo certo, tá? Então, pessoal, eu vou pesar rapidinho aqui com vocês essas peças pra gente ver quanto que ficou pesando. E aí, eu vou abrir e eu quero trazer uma coisa pra vocês aqui bem interessante, e por isso que eu fiz esses pares de tapetes, tá? Então, ó, vamos zerar, vamos ver quanto ficou pesando uma unidade. Tá vendo? Olha só, 268 gramas, é bem econômico, tá? Bem econômico mesmo. Então, e aqui o outro, 269 gramas, então ficou com 1 grama de diferença. E o parzinho, 537 gramas, o parzinho, tá? É um parzinho bem econômico, tá? Bem bonito. Eu vou abrir uma peça aqui pra vocês. E no final do vídeo aí eu abro mais a imagem, coloco os dois pra vocês estarem fazendo o print de vocês, tá? Não fiz, quer dizer, os arremates, pessoal, estão todos prontos já, ó, só pra vocês verem a quantia de arremates que deu nessa peça. Eu já passei colinha, já tá tudo certo com os arremates por aqui, tá? Então, tá só faltando cortar mesmo. Eu deixei pra gente tá pesando. Tem pessoas que dizem assim, o arremate não dá muita diferença no peso final da peça, quando a gente tira e quando não tira. Só que, pessoal, às vezes, 1 ou 2 gramas que daria a diferença ali, que para algumas pessoas não é muita, sabe o que pode acontecer? No bico de acabamento, se faltar 2 gramas, às vezes vai faltar para fazer 2 pontos. E aí, vai, né? Então, eu prefiro deixar os arremates para fazer tudo certinho, tá? Tá aqui o nosso tapetinho, ó. Ele ficou, como eu disse, 64 por 47. Carmen, que modelo é esse? Pessoal, como vocês estão vendo aí, é um modelinho espiral, ó. Tá vendo as hélices aqui? E eu vou passar aí, quem é crocheteira já vai conseguir fazer ele sem passo a passo, tá? Eu me baseei para fazer essa peça aqui no tapete Malu, que tem aqui no canal Entre Linhas by Carmen, que eu vou deixar o passo a passo para vocês, tá? No tapete Malu, eu começo assim, ó. Geralmente, esses tapetes espiral, as pessoas começam com um bloquinho aqui em cima do outro, sabe? Aqui no meio, assim. Eu não quis começar daquele modo tradicional, então eu comecei esse tapetinho aqui como eu começo o tapete Malu. O tapete Malu, só que eu diminuí a quantidade de correntinhas aqui do meio. Lá no tapete Malu, eu começo aqui no centro, tá? Nessa primeira parte aqui nas correntinhas, eu começo com 43 correntinhas. Esse daqui eu comecei com 38 correntinhas, tá? Eu diminuí 5 correntinhas aqui no centro, tá? E aí, eu fui fazendo conforme o tapete Malu. Lá no tapete Malu, eu tenho 6 hélices aqui na parte oval. Nesse, eu quis diminuir uma, quis fazer somente com 5. E deu super certo. E o que eu tive que fazer de ajuste? Lá no tapete Malu, eu coloco dentro dessa argolinha aqui na segunda carreira, 12 pontos altos, tá? Para fazer as 6 hélices aqui. Nesse tapetinho aqui, eu coloquei somente 10 e continuei fazendo o passo a passo do tapete Malu bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Então, ao invés de eu colocar 12, eu coloquei 10 somente. E daí, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 hélices pra gente tá fazendo essa parte Ai, como é que eu vou chamar isso aqui? Das pizzas aqui, né? Dos módulos que ficam nesse sentido aqui, tá? E o restante, pessoal, é só continuar fazendo o tapetinho Malu até chegar na 10ª carreira, tá vendo, ó? Eu cheguei na 10ª carreira quando eu fiquei com 10 pontos altos aqui, ó.
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aí, a 11ª, a 12ª e a 13ª, eu fiz de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Como eu distribuí aqui nas partes que a gente tinha o nosso motivo aqui. Eu pulei o primeiro, fiz um ponto alto e no outro eu fiz 2 pontos altos juntos, separei por 2 correntinhas. Pulei um, fiz o primeiro e no outro eu fiz 2 pontos altos juntos. E assim eu fiquei em cada um desses motivos aqui da parte oval com 3 pontos altos. Aqui onde eu tinha 2 correntinhas, eu coloquei 3 pontos altos, normal, aí fui fazendo. Aí eu fiz essa repetição, né? Como eu disse para vocês, dos bloquinhos de 3 pontos altos por 3 vezes. E eu vim aqui depois fazendo o bico lá do tapete chamariz do ateliê Rai Crochê, tá? Então, eu fiz o biquinho do tapete chamariz com a diferença. Lá no tapete chamariz, eu não preciso colocar uma correntinha aqui antes de prender aqui nesse ponto V, tá? Nesse daqui eu precisei colocar porque ele quis dar uma leve repuxadinha, tá? Então, eu coloquei uma correntinha antes e uma correntinha depois, uma correntinha antes de fazer o nosso motivinho aqui, tá vendo? Fiz o picôzinho com esse detalhe com 2 picôs aqui, e ficou assim a nossa peça. Como vocês viram, ele ficou bem econômico, tá? Ele tá se assentando ainda, eu ainda não deixei ele descansar, eu tô gravando aqui porque eu finalizei ele e já quis trazer para vocês e também trazer todos os detalhes para mim não esquecer, para mim poder assistir o meu vídeo aqui e saber fazer ele bem direitinho quando eu for fazer o passo a passo, tá bom? Como eu disse, eu quero reproduzir ele no fio 4, desculpa, com agulha 4, todos esses materiais aqui que vocês viram é fio 6, tá? Eu não usei fio 8 nessa produção. E agora vem o detalhe interessante, por que eu estou fazendo... Por que eu fiz esse tapetinho aqui? Porque, pessoal, eu comecei a pegar lá na fábrica, tá? Pedir... sempre nos meus pedidos da fábrica, eu comecei a pegar esse material aqui, que eu gosto bastante, ele vem em combinações maravilhosas, tá vendo, ó? E eu queria um tapetinho que eu pudesse fazer o bico com as cores que eu tenho aqui nesse big cone, nesse cone de 1 kg. Por quê? Porque nesse cone de 1 kg aqui, que ele é o Mix Fantasia lá da Crochética, lembrando que agora é em novembro, tem 5 promoções de Black Friday, o número da fábrica tá aí na descrição, e o link do vídeo que eu falo o preço lá dos kits, que tem kits maravilhosos, tá aí também, é o primeiro link da descrição. Então, você entra lá, dá uma olhadinha lá, vê o kit que te agrada e faz a tua compra, mas usa o meu cupom, tá? Hashtag 9Carmen, N-O-V, Carmen, pra você ganhar o brinde, tá? O número da fábrica tá aí na descrição pra vocês também, tá? Lá na fábrica, eles vendem esse Mix Fantasia aqui, ó, tá vendo? Que ele é um cone, assim, ó, de sobrinhas, que vem bastante material assim, ó. E esse cone de 1 kg, eu andei pesando... E, geralmente, essas cores que vêm aqui, elas vêm de 180 a 200 gramas cada quantidade dessas cores aqui. Às vezes, esse do final aqui vem até um pouquinho mais. Nesse caso aqui, veio um branco, aqui veio um cru, ó, que dá pra mim fazer bases. Olha a quantidade que veio desse salmão aqui, veio uma quantidade bem legal, né? É um salmão ou um rosa? É um salmão, eu acho. E aqui eu tenho eu acho que não sei nem que cor que é essa, é uma cor que eu ainda não conheço da Crochética. Pode ser o uva rosada, eu acho que é uva rosada. Aqui eu tenho um tonzinho de mostarda, eu acho, e temos aqui o rosa médio. Tá vendo? Então, essas quantidades de material aqui, eu queria usar para fazer o bico de acabamento, visto que tem assim, ó, de 600 gramas, que vem um pouquinho menos de material. E então, pessoal, eu consegui nesse tapetinho aqui, tá? Deu certo o meu plano. Esse bico de acabamento aqui, ele fica pesando, nessa versão que eu fiz aqui, uma carreira mais as duas do bico, como eu fiz aqui, porque eu gosto sempre de colocar uma carreira da mesma cor que eu vou fazer o bico, para parecer que o tapete, para não passar, como diz a Gi lá, né, que parece que o bico tá desconectado, não é do tapete, né, eu gosto de colocar
uma carreira da mesma cor que eu vou fazer o bico. Essas 3 carreiras aqui, eu consegui fazer com 84 gramas, tá? 84 gramas de material. Então, pessoal, se vier nesses cones aqui, de 180 a 200 gramas de barbante, eu consigo fazer o bico de acabamento dessas peças aqui. Então, eu vou conseguir aproveitar esse material aqui para fazer pares de tapetes. Por quê? Então, 84 gramas deu 168 gramas que eu precisei para fazer o bico de acabamento. Claro que cada peça vai ter a nossa tensão de ponto, vai ter outros detalhes aí que vão, de repente, precisar mais material, vão precisar menos material. Então, por isso que eu disse, de 180 a 200 gramas, tendo né, nessas cores assim, eu sei que eu consigo fazer o bico de acabamento. E essa é a minha intenção com esses cones aqui. Lembrando que esses cones, eles são mais em conta, então, a nossa peça tem um lucro maior, certo? Então, eu já sei que nem esse salmão aqui, eu sei que dá pra mim fazer, provavelmente tem a mais de 200 gramas, tá? Então, pessoal, essa é a minha meta fazendo esses tapetinhos e com certeza eu já consegui. E esses de 600 gramas aqui, que tem menos material assim, que eu sei que não vai dar pra mim fazer o bico com a quantia que eu tenho aqui, eu quero fazer os degradês assim, tipo, não precisa ser exatamente como eu fiz nessa peça, mas eu posso fazer, tipo, 2 carreiras de uma cor, 2 de outra, né? E fazer somente aqui, como eu tenho 3 carreiras aqui de bloquinhos, eu posso saltear cores aqui, né? Fazer uma combinação bem legal, tá? Então, fiquei bem animada agora, né? Consegui fazer a peça que eu queria fazer. Ela ainda não tá na proporção que eu queria, mas isso é só um detalhe, né? E às vezes eu acredito que eu seja muito perfeccionista nesses detalhes, né? As clientes às vezes não se atentam tanto a esse 1 centímetro, né? Mas eu sou perfeccionista, tá bom, pessoal? Então, às vezes me incomoda, né? Porque eu quero fazer tão perfeito que eu mesma me estresso comigo mesma, sabe? Então, pessoal, aqui tá lindo, perfeito, maravilhoso, econômico. Vou poder usar todos esses materiais ali, esse mix fantasia, né? E eu queria usar esse mix fantasia fazendo peças maravilhosas, tá? Não fazer e é óbvio que eu não vou pegar, tipo, esse daqui e vou misturar todas essas cores, assim, vou abrir um. Eu tenho vários ali, né? Eu vou boleando eles, né? Vou fazendo assim, ó. E aí, eu vou colocando um do lado do outro e vou fazendo as combinações, tá bom? Então, é esse o meu objetivo com esses tapetinhos aqui. Eu espero que ele seja vendável, né? Porque bonito, lindo, maravilhoso ele ficou. Essa combinação aqui eu faço bastante ela nos tapetinhos mais vendidos, né? Que eu uso a flor rasteira aqui no meio. Mas eu também queria ter uma opção para os meus clientes de peça sem flor, sabe? Porque tem pessoas que não gostam, às vezes, de flor, e eu acredito que elas mereçam essa combinação que fica maravilhosa, tá? Esse rosa claro que eu usei aqui, eu nem trouxe ele, porque, na verdade, ele nem era material, assim, de sobra, tá? Ele era um cone que eu já tinha aberto ele, mas eu quis usar ele aqui nessa combinação porque ele destaca bem, né? Fica muito bonito, então, eu usei ele e por isso que eu não trouxe ele aqui, porque ele não é uma sobra, tá bom, pessoal? Mas a minha meta é fazer peças como essa daqui, usando as sobras, tá, pessoal? Sobras não são materiais descartáveis ou materiais que são esses materiais que, sim, eu compro, ó, e eu amo trabalhar com esse tipo de material, porque eu consigo soltar minha imaginação para fazer peças maravilhosas como essa que vocês estão vendo aqui. Então, aguardem, porque eu já estou aí bem, vamos dizer assim, já consegui dar uma boa baixada nas minhas encomendas. Quando eu conseguir expirar, eu vou estar fazendo, porque esse passo a passo aqui vai ser bem rapidinho para ser feito, tá? E é uma peça aí eu acredito que vai ser vendável, né? E que possa trazer muitas bênçãos aí, tanto para mim quanto para vocês que vão se inspirar aí para estar fazendo. Eu espero que você que seja crocheteira experiente aí consiga fazer pela explicação que eu dei, tá? Lembrando que
Se você quiser fazer ele com 43 correntinhas, também dá certo. Ele vai ficar um pouquinho mais comprido, provavelmente ele vai atingir 68. No meu, ele iria atingir 70 centímetros por aí, tá? Se você quer fazer ele com 6 hélices, lembrando que ele vai ficar um pouquinho mais pesado daí, é só seguir o passo a passo lá do tapete Malu, tá? Que vai estar aí na descrição para vocês. Se você quiser fazer como eu fiz, é só fazer 10 pontos altos ali e seguir lá o tapete, fazendo aqui somente 5 motivos aqui na parte oval, tá? Ele fica mais leve, né? Fica mais econômico. E uma coisa que tem que tomar cuidado também, pessoal, quando você for fazer essa primeira carreira de bloquinhos aqui, você precisa contar aí se você deu um número par. Tendo um número par, você consegue aplicar o bico de acabamento. Se deu um número ímpar, aí você precisa fazer uma adaptação. Mas dificilmente fica números ímpares nesses bloquinhos aqui, mas é sempre bom contar antes de tá fazendo, para não ficar aquela, né, depois que já tá, às vezes, colocando o bico e daí não fecha a contagem, tá? Então, sempre números pares nessa carreira aqui de bloquinhos, ó, tá bem? Bati em vocês, me perdoem, tá bom? Eu vou estar ajeitando ele aqui na mesa agora, para vocês estarem vendo, e vamos passar o meu preço de venda. E olha só, pessoal, a lindeza que ficou. Vou abrir aqui a imagem para vocês poderem tirar o print de vocês. Olha que lindo! Tá perfeito esse parzinho de tapetes, né? Então, feito aí com as sobrinhas, como vocês viram, né? Então, achei aqui as sobrinhas, o tapetinho que eu vou estar utilizando, né? As sobrinhas, os materiais que tem pouco no cone, porque esse bico, como vocês viram, ele gasta pouquíssimo material, né? Então, dá sim pra mim fazer ele com os cones de sobrinhas direto da fábrica, tá bom, pessoal? Então, Carmen, por quanto você vai vender esse parzinho de tapetes? Pessoal, eu vou estar vendendo uma unidade a R$30, tá? R$30. Ou o parzinho por R$60, tá? Levando uma maior quantidade de peças aí, a gente pode até fazer o par por R$55 sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, olha, lindo, 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 perfeito, maravilhoso, facílimo de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar, né? De ver esse parzinho aqui junto comigo. Tá parecendo que esse daqui tá mais gordinho que esse, né? Mas é por causa do ângulo da câmera. Deixa eu ver se eu gravar assim. Ó, tá vendo, ó? Tá com o mesmo tamanho, tudo certinho, a mesma quantidade de carreiras. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa linda produção maravilhosa, tá vendo? Então, até nosso próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e tchau, tchau!